Boa noite! Aqui nós estamos para ouvir o direcionamento de Deus. Sabemos que é tudo que precisamos, é receber o direcionamento de Deus. Quando Ele nos dá esse direcionamento, nós compreendemos o que Ele quer de mim, compreendemos o que Ele quer de você. E quando eu e você, nós compreendemos o que Deus quer, nós unimos o plano dEle ao que nós temos que fazer. E aí a nossa vida será só de vitória. Sabemos que nós não conseguimos isso de nós mesmos, pois de nós mesmos somos incapazes. Mas quando buscamos aquilo onde tem, que é em Deus, na palavra dele, nós somos preenchidos, somos fortalecidos, somos direcionados para a vitória. Só basta eu crer. Eu creio. Você crê? Então tome posse, no nome de Jesus. Ó soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, ó Deus. Perdoa os nossos erros, Deus. Perdoa nossas falhas. Perdoa nossos momentos de fraqueza, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir e nos ensinar, Deus. Queremos estar próximo ao Senhor, junto do Senhor. Deus, nos fortaleça na Tua presença. Abra os nossos olhos, Pai, e que a cada dia sejamos desviados do perigo. Conduza-nos, Senhor, de acordo com o Teu plano, Pai, porque sabemos que no Teu plano estamos seguros, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o recado que Deus vai trazer para mim e para você está aqui no livro de Atos. O capítulo é o 20 e o versículo é o 35. Aqui no versículo 35, o Senhor vai dizer assim para mim e para você: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando aos sacerdotes de Efésios. Aqui ele chega para falar sobre alguns assuntos após a partida dele. Mas o que o Senhor Jesus ele quer dizer para mim e para você nesta noite é que é muito melhor eu dar do que eu receber. Eu preciso entender, a dinâmica de Deus é diferente da dinâmica da terra. Aqui na terra, quanto mais eu ganho, mais eu fico feliz. Mas a dinâmica do céu é quanto mais eu dou, mais eu fico feliz. Entenda que quanto mais você dá, mais rico você fica. E aqui na terra, quanto mais você dá, mais pobre você fica. Mas entenda que quando você se declara como um homem e uma mulher do reino do céu, quando aqui na terra você dá, você também não fica pobre. Porque você está aqui como um peregrino. Ou seja, você está aqui de passagem, você entende isso, você sabe que o seu lugar é o céu. E era isso que Paulo estava falando. Paulo, quando nós fazemos um estudo acerca de Paulo, nós iremos entender que Paulo ele tinha uma situação financeira muito boa. Mas quando ele teve o encontro com o Espírito Santo, quando ele ouviu a voz de Deus, ele aceitou o chamado do Senhor para ministrar o Evangelho, ele entendeu que o que ele tinha era demais e que ele precisava compartilhar
ajudar os necessitados. E foi o que ele fez. Ele dividiu o que ele tinha com os mais necessitados. E quando ele reuniu os anciões para falar acerca de alguns assuntos, esse foi um dos assuntos. Por isso ele disse: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim como? Quando você tem uma quantia, você ajuda, você doa, você dá para alguém que precisa. Muitas vezes, outras pessoas, elas estão precisando não de dinheiro, muitas vezes é de tempo. Se hoje eu e você formos meditar, analisar a nossa sociedade, as maiores causas de internação psicológica, as maiores causas de tormentos psicológicos é comprovadamente a falta de alguma coisa. E se você for levantar o histórico social daquela pessoa, ela ficou em déficit, ela ficou em falta de tempo, de atenção, muitas vezes de instrução. E aquilo a levou a caminhos desconhecidos e negativos. Então Paulo, ele quis ser o exemplo. Se eu tenho algo e me sobra um pouco, eu vou compartilhar, porque é muito melhor dar. Jesus, ele disse isso. É muito melhor você dar do que você receber. Entenda que há pessoas que elas precisam de tempo. Muitas pessoas, tem muitas pessoas que elas não precisam de algo financeiro. Elas precisam somente do seu ouvido. Só isso. Precisam que você sente com ela e escute o que ela tem a falar. E isso vai de crianças, de adolescentes, principalmente os idosos. Entenda que você pode doar muitas coisas, mas você precisa entender, não faça de qualquer maneira. Não é fazer por fazer. Tem que ser no direcionamento de Deus, no tempo de Deus, como Deus te instrui. Paulo, ele fez atrocidades contra os cristãos, mas no tempo de Deus, ele veio e ele foi ministrar. E ele compartilhou o que ele tinha, ou seja, ele foi um exemplo. É isso que Jesus quer que eu seja, é isso que Jesus quer que você seja. Por isso Paulo diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, compartilhando, aí ele continua, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. Há pessoas que elas estão doentes psicologicamente, porque não tem com quem conversar, porque não tem o que fazer. Há pessoas que a doença delas é na alma, porque ficaram magoados com um familiar, magoados com o pai, magoados com a mãe, magoados com um ente querido, e aquilo ficou só preso dentro da pessoa, porque ninguém teve tempo para ouvi-la, ninguém doou um tempo para aquela pessoa colocar aquilo para fora. Entenda que tudo que você come sai. Então tudo que você ouve, pela lógica, também precisa sair. Se essa pessoa que está tendo esses transtornos, ela não teve alguém para desabafar, para falar, aquilo ficou preso dentro dela. Aquilo trouxe uma doença na alma. Aquilo trouxe uma doença dentro dela, um peso, a qual muitas vezes ela está rastejando para conseguir carregar. Então eu preciso entender que eu preciso ser exemplo de Paulo.
Assim como Paulo foi exemplo de Cristo, porque ele doou o que ele tinha. Porque Jesus disse que é muito melhor dar do que receber. Quando eu entendo isso, como eu quero seguir o que Cristo disse, eu vou seguir aquilo que aquelas pessoas que seguiram a Cristo e deram certo. Eu vou seguir essas pessoas também. Os imitadores de Cristo. Paulo foi um imitador de Cristo. Eu quero ser uma imitadora de Cristo, então eu vou aprender com Paulo. Porque se Paulo diz que Jesus disse, é porque Jesus disse. Está aqui no livro sagrado. Ele disse que é muito melhor dar do que receber. Então eu preciso dar, ao invés de querer somente receber. Muitas vezes eu não tenho algo financeiro, mas eu posso dar meu tempo. Ir num asilo, ir num orfanato, ir num hospital, porque há pessoas que estão doentes da carne, enfermidade da carne, porque não cuidou da carne. E a carne, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser nutrida. O que é possível para mim, quem precisa fazer sou eu. O meu Deus, ele é o Deus do impossível. Eu preciso entender que aquilo que é possível para mim, sou eu que tenho que fazer, minha irmã. Aquilo que é possível para você, é você que tem que fazer. Jesus, ele disse, quando eu estive doente, você foi me visitar. Quando eu estive preso, foste me ver. Ou seja, há coisas que eu e você podemos fazer para trazer alegria à vida de outras pessoas. Então não deixe de fazer, porque a palavra diz que quando você pode fazer e você não faz, você está pecando. Então nós não podemos pensar que é só os 10 mandamentos que é pecado. A omissão também é um pecado. Me afasta de Deus. Então o Senhor, nesta noite, Ele vem abrir seu entendimento e dizer para você, doe um pouco do que você tem. Muitas vezes, o que você tem é 10 minutos para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para o seu sogro, para a sua sogra. Doe ele. E você terá uma recompensa no céu. Tome posse dessa palavra e receba todas as bênçãos do Senhor para a sua vida. No nome de Jesus. Oh, Santo Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor, Deus. Glorificamos o Teu nome pelos homens e mulheres de Deus que aceitaram ser imitadores de Cristo, Pai. Homens e mulheres que o Senhor está nesta noite abrindo os olhos, trazendo ao entendimento, Deus, que é muito melhor dar do que receber. E que muitas vezes o dar não é financeiro, mas um pouco de tempo, tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para os necessitados, tempo para os doentes, tempo para os órfãos, tempo para os idosos. Oh Deus, muitas vezes estamos desperdiçando tanto o nosso tempo com coisas vãs, sem deixar a marca do Senhor nesta terra, de olhar, amar e fazer sem interesse. Mas nesta noite, Pai, eu glorifico ao Senhor porque o Senhor veio abrir os olhos do teu filho. O Senhor veio abrir os olhos da tua filha, ó Pai. E eu creio que todo o engano já caiu por terra no nome de Jesus. Tudo aquilo que estava enganando as pessoas, achando que a gente só pode ajudar financeiramente. Toda essa mentira que o inimigo estava trazendo já foi quebrada. E toda persistência é no nome de Jesus. Eu uso a autoridade deste nome e quebro toda a persistência da mentira, do engano, no nome do Senhor Jesus, neste nome que há poder. É neste nome que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo
é o Senhor. Oh Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, por falar conosco. No nome de Jesus, eu abençoo a vida do teu filho, a vida da tua filha. Eu libero a cura do Senhor na vida deles. No nome de Jesus. Receba a sua vitória, minha irmã. Receba a sua vitória, meu irmão, no nome de Jesus. Quero pedir para você, para clicar no joinha aqui do vídeo. Se você não foi inscrito, não foi inscrita, se inscreva lá no canal, que possamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.